Nesta aula, vamos continuar a resolução dos exercícios propostos em aulas anteriores. Esboce os gráficos das seguintes funções. Número 5. Y é igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Nos 4 primeiros exercícios, por se tratarem de polinômios do segundo grau, utilizamos uma metodologia própria para esse tipo de função ao esboçar o gráfico. Como a função agora é um polinômio do terceiro grau, vamos seguir as regras informais mencionadas na primeira aula dessa série, que servem para todo tipo de função. Vamos determinar, primeiro, os pontos onde o gráfico toca o eixo y. Neste ponto, a coordenada x é nula, então basta calcular o valor da função quando x for igual a zero. Então o f de zero vai ser 2 vezes 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 1. Os dois primeiros termos se anulam, resta 1. Então, o gráfico da função toca o eixo y no ponto 0, 1. 2. Os pontos onde o gráfico toca o eixo x, as chamadas raízes da função. As raízes são os valores de x para os quais a função é nula, ou seja, quando 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 for igual a zero. A estratégia aqui é tentar fatorar a expressão. Podemos reescrevê-la como 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais 1. Perceba aí que eu escrevi o menos 3x ao quadrado como menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado, que é equivalente. Nos dois primeiros termos, podemos colocar 2x ao quadrado em evidência. E nos dois últimos, podemos colocar o sinal negativo em evidência, e a expressão se torna 2x ao quadrado vezes x menos 1, menos x ao quadrado menos 1 igual a zero. Perceba que temos uma diferença de quadrados no segundo parêntese, que podemos substituir pelo produto da soma pela diferença, né? A mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu posso escrever a expressão como 2x ao quadrado vezes x menos 1, menos, e essa diferença de quadrados fica x menos 1, vezes x mais 1 igual a zero. Agora, temos x menos 1 em comum nas duas parcelas, que podemos colocar em evidência. Então, a expressão se torna x menos 1 vezes 2x ao quadrado da primeira, menos x mais 1 da segunda, igual a zero. Esse menos fora do parênteses vai trocar o sinal de tudo que está dentro, então fica x menos 1 vezes 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo, quando x menos 1 for igual a zero, ou seja, quando x é igual a 1. Então, encontramos aí a primeira raiz da função, né? Então, o gráfico vai tocar o eixo horizontal no ponto 1, 0. A outra parcela, né, essa expressão vai ser nula quando 2x ao quadrado menos x menos 1 for igual a zero. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, o delta vai ser b ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. Então, como a função de segundo grau, eu posso usar essa fórmula. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes menos 1, mais 8. 1 mais 8 é igual a 9, então o delta vale 9. O x vai ser menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 vezes 2, que é o a. Menos menos 1 dá 1, raiz quadrada de 9 é 3, então fica mais ou menos 3, e 2 vezes 2 dá 4. Então teremos duas raízes. O x' vai ser 1 mais 3 sobre 4, que é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Segunda raiz. E o x duas linhas vai ser 1 menos 3 sobre 4. 1 menos 3 dá menos 2 sobre 4, que eu posso simplificar, dá menos meio. Concluímos que o gráfico, então, vai tocar o eixo x em dois pontos, né? Apareceu de novo o 1 como raiz, né? Então, vai tocar nos pontos 1, 0 e menos meio, 0.
3. O comportamento da função quando x tende a infinito e x tende a menos infinito. O limite quando x tende a infinito de 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, a gente já viu que quando é um polinômio, esse limite é a mesma coisa de calcular o limite do termo de maior grau. É o limite quando x tende a infinito de 2x ao cubo. Então, quando x for muito grande, positivo, elevado ao cubo vai dar um número ainda maior positivo. Então, esse limite tende a infinito. A função tende a infinito quando x é muito grande. O limite quando x tende a menos infinito de 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, a mesma coisa vale para esse limite aí. É a mesma coisa a gente calcular o limite do termo de maior grau. O limite quando x tende a menos infinito de 2x ao cubo. Agora nós vamos ter um x muito grande negativo. Como ele está elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. E esse limite vai tender a menos infinito. Então, quando o x é muito grande e negativo, a função tende a menos infinito. Número 4. O comportamento da função perto dos pontos onde a função não está definida. Como a função é um polinômio, está definida para todo valor de x real e não existem pontos de descontinuidade. Essa parte não precisamos fazer. Número 5. Os sinais de f' de x entre os pontos críticos. A derivada da função vai ser a derivada de 2x ao cubo vai ser 3 vezes 2 dá 6x ao quadrado. A derivada de menos 3x ao quadrado vai ficar 6x e a derivada de 1 é 0. Então a derivada é 6x ao quadrado menos 6x. Os pontos críticos são os valores de x para os quais a derivada é nula. Então vamos determiná-lo. 6x ao quadrado menos 6x vai ser 0. Podemos colocar o 6x em evidência e escrever a expressão como 6x vezes x menos 1 igual a 0. Essa expressão será nula quando um dos dois fatores for nulo, né? Ou seja, quando 6x for igual a 0. Ou seja, quando x for igual a 0. Ou quando x menos 1 for igual a 0. Ou seja, quando x for igual a 1. Então, a derivada é nula quando x é igual a 0 e x é igual a 1. Os valores da função nesses pontos são os valores críticos. Esses valores já foram determinados, né? Nesses pontos, a reta tangente à curva é horizontal, já que a derivada é nula. Estudando o sinal da derivada, determinamos os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. Como a expressão para a derivada é um polinômio do segundo grau, seu gráfico é uma parábola. E como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. Então, a derivada é positiva quando x é menor que 0 e maior do que 1. Nesses intervalos, a função do exercício é crescente. No intervalo entre 0 e 1, a derivada é negativa e a função do exercício é decrescente. Com essas informações, somos capazes de esboçar o gráfico da função. A função vem de menos infinito e cresce, já que a derivada é positiva, no intervalo, toca o eixo horizontal em x igual a menos meio e chega ao ponto crítico 0, 1, né, o ponto onde ela toca o eixo y. A partir daí decresce, já que a derivada é negativa, no intervalo, até atingir o segundo ponto crítico, x igual a 1, y igual a 0, a outra raiz. Finalmente, cresce, já que a derivada é positiva, tendendo ao infinito, quando x se torna muito grande. Então, o gráfico da função terá o aspecto mostrado. Número 6. Y igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Novamente, temos um polinômio de grau 3. Como no exercício anterior, vamos seguir as regras informais para o esboço de funções que vimos na primeira aula. Vamos determinar, primeiro, os pontos onde o gráfico toca o eixo y. A curva toca o eixo vertical quando x é igual a 0. Então, o f de 0 vai ser 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 menos 1. Os três primeiros termos se anulam, o resultado é menos 1. Então, a curva toca o eixo y no ponto 0, menos 1. Segundo, os pontos onde o gráfico toca o eixo x, né, as raízes da função. Para determinar as raízes da função, precisamos resolver a seguinte equação. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Bom, vamos voltar nossa atenção para alguns produtos notáveis.
como trata-se de uma função do terceiro grau, vamos nos concentrar no cubo da soma e no cubo da diferença. A mais b elevado ao cubo, né, é o cubo do primeiro, a ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3a ao quadrado b, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, 3ab ao quadrado, mais o cubo do segundo. Quando é o cubo da diferença, os termos são iguais, só que vai alternando os sinais, né? O primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo e o último negativo. Observe que a segunda equação produz uma expressão bastante semelhante à expressão do exercício. Se substituirmos a por x e b por 1, ela se torna x menos 1 ao cubo vai ser x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado vezes 1, mais 3 vezes x vezes 1 ao quadrado, menos 1 ao cubo, que dá x ao cubo menos 3x ao quadrado, mais 3x menos 1. Então, a equação que queremos resolver pode ser substituída por x menos 1 elevado ao cubo igual a zero. Para que essa expressão se anule, basta que x menos 1 seja igual a zero, ou seja, que o x seja igual a 1. Então, a função possui apenas uma raiz e o gráfico passa pelo ponto 1, 0. 3. O comportamento da função quando x tende a infinito e x tende a menos infinito. Então, o limite quando x tende a infinito de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 vai ser o limite do termo de maior grau, o limite quando x tende ao infinito de x ao cubo, que já vimos que vale infinito. Então, quando x tende a infinito, a função também tende ao infinito. O limite quando x tende a menos infinito de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 vai ser o limite do termo de maior grau. O limite quando x tende a menos infinito de x ao cubo, que também já fizemos no exercício anterior, que dá menos infinito. Então, quando x tende a menos infinito, a função também tende a menos infinito. Número 4. O comportamento da função perto dos pontos onde a função não está definida. Como temos novamente um polinômio, a função está definida para todo valor de x e não existem pontos onde há restrições. Número 5. Os sinais de f' de x entre os pontos críticos. A derivada da função é f' de x vai ser a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. A derivada de menos 3x ao quadrado, 2 vezes menos 3 dá menos 6x. A derivada de 3x é 3 e a derivada de menos 1 é 0. Os pontos críticos são os valores de x para os quais a derivada é nula. Então, queremos saber quando que 3x ao quadrado menos 6x mais 3 é igual a 0. Trata-se de uma função do segundo grau. Mas ao invés de usar a fórmula de Bhaskara, para variar um pouco, vamos fatorá-la. Vamos reescrever a expressão como 3x ao quadrado. Aí o menos 6x eu vou escrever como menos 3x mais 3 igual a 0. São expressões equivalentes. Agora podemos colocar o 3x em evidência nos dois primeiros termos e o menos 3 nos dois últimos. Eu posso escrever a expressão como 3x vezes x menos 1, menos 3 vezes x menos 1 igual a 0. Perceba agora que temos o termo 3x menos 1 em comum nas duas parcelas. Colocando este termo em evidência, a expressão se torna 3 vezes x menos 1 vezes x menos 1 igual a 0, que pode ser reescrito como 3 vezes x menos 1 ao quadrado igual a 0. Essa expressão será verdadeira quando o termo, vai dar 0, quando o termo entre parênteses for nulo, quando x menos 1 for igual a 0, ou seja, quando x é igual a 1. Então, quando x for igual a 1, teremos um ponto crítico, que também é a raiz da função do exercício. Então, já sabemos o valor crítico, é 0. Como a derivada é uma função de segundo grau, seu gráfico é uma parábola, e como o termo quadrático é positivo, a parábola é côncava para cima. Como a derivada tem apenas uma raiz, seu gráfico se encontra acima do eixo x. E a derivada é positiva para todo x diferente de 1. A função do exercício é sempre crescente. Com as informações que temos até aqui, podemos esboçar o gráfico da função. Quando x tende a menos infinito, a função tende a menos infinito e cresce, já que a derivada é positiva.
e toca o eixo y no ponto menos 1. Continua a crescer e atinge o ponto crítico em x igual a 1. Continua a crescer, a derivada é sempre positiva, e tende ao infinito quando x tende ao infinito e o gráfico da função tem o aspecto mostrado. Número 7, y é igual a x ao cubo menos x. Mais uma função polinomial de terceiro grau nos é apresentada. Seguindo as regras informais que utilizamos nos exercícios anteriores, vamos determinar, primeiro, os pontos onde o gráfico toca o eixo y. Se fizermos x igual a 0, o f de 0 vai ser 0 ao cubo menos 0, que é 0. Então, o gráfico passa pela origem dos eixos coordenados. 2. Os pontos onde o gráfico toca o eixo x, as raízes da função. Para determinar as raízes, precisamos saber os valores de x para os quais x ao cubo menos x é igual a 0. Como ambos os termos têm x, podemos reescrever essa expressão como x dx ao quadrado menos 1 igual a 0. O termo entre parênteses é uma diferença de quadrados, um produto notável, que é equivalente ao produto da soma pela diferença. Então, podemos reescrever como x vezes x menos 1 vezes x mais 1 igual a 0. Para que essa expressão seja verdadeira, basta que um dos três fatores seja nulo, ou seja, x seja igual a 0, x menos 1 seja igual a 0, ou seja, x igual a 1. Ou x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Então, o gráfico da função toca o eixo x nos pontos 0, 1 e menos 1. 3. O comportamento da função quando x tende a infinito e x tende a menos infinito. O limite quando x tende a infinito de x ao cubo menos x vai ser o limite do termo de maior grau. O limite quando x tende a infinito de x ao cubo, que já calculamos que dá infinito. Então, quando x tende a infinito, a função também tende a infinito. O mesmo acontece, algo parecido, quando calculamos o limite quando x tende a menos infinito de x ao cubo menos x, que vai ser o limite do termo de maior grau, x ao cubo, que dá menos infinito, que também já fizemos. Então, quando x tende a menos infinito, a função também tende a menos infinito. Número 4. O comportamento da função perto dos pontos onde a função não está definida. Como se trata de um polinômio, não existem pontos onde a função não está definida. Número 5. Os sinais de f' de x entre os pontos críticos. A derivada da função será a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, e a derivada de menos x menos 1. As raízes da derivada são 3x ao quadrado menos 1 vai ser 0, quando 3x ao quadrado for igual a 1, ou quando x ao quadrado for 1 sobre 3, 1 terço. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 terço, que é a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 3. Racionalizando, multiplica tudo por raiz de 3, raiz de 3. Em cima fica raiz de 3 e embaixo o 3. Então, são duas as raízes da derivada, mais a raiz de 3 sobre 3 e menos a raiz de 3 sobre 3. Os valores críticos são: o f de raiz de 3 sobre 3 vai ser raiz de 3 sobre 3 ao cubo menos raiz de 3 sobre 3. Elevando ao cubo o primeiro termo, fica 3 raiz de 3 sobre 27, menos raiz de 3 sobre 3. Podemos cancelar o 3 com o 27, fica 9 embaixo. Então, fica raiz de 3 sobre 9 menos raiz de 3 sobre 3. Tirando o mínimo comum dá 9, 9 por 9 dá 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 9 por 3 dá 3 vezes menos 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 3 raiz de 3. Raiz de 3 menos 3 raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3 sobre 9. Então, a reta tangente é horizontal no ponto raiz de 3 sobre 3 menos 2 raiz de 3 sobre 9. O f de menos raiz de 3 sobre 3 vai ser menos raiz de 3 sobre 3 elevado ao cubo, menos raiz de 3 sobre 3. Elevando ao cubo o número negativo dá negativo, o valor é igual ao anterior, 3 raiz de 3 sobre 27, menos vezes menos dá mais, então mais raiz de 3 sobre 3. Cancelando 3 com 27, fica menos raiz de 3 sobre 9, mais raiz de 3 sobre 3. Tirando o mínimo comum, vai ficar muito parecido com o anterior, só que em cima fica menos raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá 2 raiz de 3 sobre 9. Então, a reta tangente é horizontal no ponto menos raiz de 3 sobre 3, 2 raiz de 3 sobre 9. Como a expressão é um polinômio de segundo grau, o gráfico da derivada é uma parábola,
e como o termo quadrático é positivo, ela é côncava para cima. Então a derivada é positiva quando x é menor que menos raiz de 3 sobre 3 e quando x é maior que raiz de 3 sobre 3. Nesses intervalos, a função do exercício é crescente. A derivada será negativa no intervalo central e a função do exercício é decrescente nesse intervalo. Já podemos esboçar o gráfico. A função tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, cresce porque a derivada é positiva, toca o eixo horizontal no ponto menos 1, uma das raízes, e atinge o primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, passa pela origem, a segunda raiz, e chega ao segundo ponto crítico. Finalmente cresce, já que a derivada volta a ser positiva e tende a infinito quando x tende a infinito. E o gráfico terá o aspecto mostrado na figura. Na próxima aula, continuaremos a resolução dos exercícios.